Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para essa partida de hoje na altitude contra o Bolívar, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, lançou sua candidatura à presidência do São Paulo. O mais curioso é que ele ainda não tem o apoio de 55 conselheiros, algo exigido pelo estatuto do clube para que ele possa estar concorrendo na eleição para presidente marcada para o fim do ano. A grande dificuldade do Caboclo é que Marcelo Portugal Gouveia Filho, Marcelinho, também pretende se lançar candidato pela oposição. E há um cálculo de que dificilmente os dois terão o apoio de 55 conselheiros, até porque, apesar de fazer uma gestão bastante tumultuada, a Rimacis, como presidente da situação, deve ter um apoio maciço de membros do Conselho Deliberativo. Caboclo, que foi presidente da CBF entre 2019 e 2021 e acabou sendo afastado após denúncias de assédio moral e sexual feitas por funcionárias da Confederação Brasileira de Futebol. Antes de continuar o noticiário do São Paulo, deixa eu só perguntar para você. O que você pensa sobre Rogério Caboclo e Arrim Assis, os dois nomes mais fortes para essa eleição para presidente do São Paulo? Você acha que o tricolor está em boas mãos ou teme pelo futuro do clube? Só para completar, registrar que Arthur segue desfalcando o São Paulo. Ele não viajou com o time para enfrentar o Bolívar em partida da Sul-Americana na altitude de La Paz. Rian Francisco e Isaac são as novidades da delegação que já viajou para a Bolívia. Olha, o São Paulo está em 12º lugar na tabela com 26 pontos. É caso de mandar um elenco reserva para La Paz, poupar para focar no Brasileirão? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não, porque o São Paulo, apesar de estar na parte de baixo da tabela, tem 4 pontos à frente da zona do rebaixamento, mas alguns times entre ele e a zona do rebaixamento. E a Copa Sul-Americana, ao meu ver, tem que ser tratada com muito carinho pelo São Paulo, porque tem a questão financeira de classificações para as próximas fases e, quem sabe, um título que dá direito ao São Paulo, inclusive, de jogar Libertadores ano que vem. E a situação no Brasileiro, apesar de ser complicada, não é dramática. Por exemplo, se fosse o Santos, que já está na zona do rebaixamento, eu falaria, é bom cuidar do Brasileiro e o que deve fazer na Sul-Americana faz. Mas eu repito, na Sul-Americana o São Paulo tem chances reais de poder avançar. Quem sabe chegar a uma decisão, que é feita em jogo único também. Então, eu acho que o São Paulo não deveria largar a mão da Sul-Americana. E jogar com o Bolívar na altitude, com um time misto, é correr um risco muito sério de tomar uma lapada irreversível aqui em São Paulo. E assim, né, eu gosto muito do Dorival, o Dorival tem feito bons trabalhos, campeão de títulos importantes, mas o Dorival com essa mania, que me parece, dele, da sua comissão técnica de sempre, parece que está todo mundo cansado, é sempre poupar. Foi assim no Corinthians, né? Foi assim no Corinthians, está sendo assim no São Paulo. E a Michele falou bem, tivemos o período de Copa do Mundo férias, o São Paulo teve, por estar eliminado da Copa do Brasil, né, ele teve ainda alguns dias de descanso. Já vai poupar os jogadores contra o Bolívar, focando no Campeonato Brasileiro. Peraí, não dá para jogar quarta e domingo? O time está descansado, Alex. O time está descansado e o Alex pontuou com precisão. O jogo em La Paz é um jogo diferente. Você não ir com força máxima, o risco de uma catástrofe é gigantesco. Estamos falando da gloriosa camisa tricolor. Nessa terça-feira tem Copa Sul-Americana e o São Paulo enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz. Poderia estar mais tranquilo se o São Paulo tivesse numa situação menos perigosa no Campeonato Brasileiro. Mas perdeu de novo no fim de semana e agora tem a discussão: o que faz? Esquece a Copa Sul-Americana e foca no Brasileiro? Vai ter 2 jogos aí que ele tem que fazer 6 pontos em diante? Ou não? Dá para ir com todo mundo? Afinal, na Copa do Mundo folgou. O que o time precisa fazer para melhorar? Qual a situação? Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar sobre tudo isso. Abraço, satisfação. Abraço, Tirone, abraço, galera. Chegou o mata-mata da Sul-Americana e o São Paulo não se desenroscou no Brasileiro. Pelo contrário, né? Uma situação limite acima da zona de rebaixamento e as atenções do torcedor se voltam mais ao jogo contra o Curitiba no sábado, na volta ao Morumbi pelo Brasileiro,
do que esse jogo contra o Bolívar. Mas é aquilo. Institucionalmente, comissão técnica, jogadores, ninguém quer abrir mão da Sul-Americana, né? E, no final das contas, viajaram todos aqueles disponíveis para o jogo. O São Paulo não deixou ninguém, ou não deixou o time principal se preparando para sábado. Praticamente todos os jogadores em condição viajaram. A exceção é o Arthur, né, Tironi? Que tinha ficado já de fora contra o Grêmio, um dos jogadores mais importantes do time, com dores no adutor da coxa, de tanto bater falta e escanteio, Jesus Cristo, em treinamento. Esse ele não está com uma lesão, mas ele não tem condição ideal de jogo para fazer o que ele faz no jogo normalmente, inclusive batendo as bolas paradas, ele não tem condição, ainda mais na altitude. Então, esse está sendo preparado ou preservado para sábado. Os demais foram todos. E aí eu vou contar sempre com o meu informante aniversariante da semana, Rafael Varanda, para me dar pistas, né? A primeira pista. No lugar do Arthur, em Porto Alegre, jogou o Ferreirinha. Mas eu acredito, e o Rafael Varanda me confirma, que dificilmente o São Paulo vai jogar com 3 atacantes contra o Bolívar em La Paz. A tendência é que o Dorival coloque mais um jogador no meio de campo, ou até um zagueiro, ou um híbrido que faça volante zagueiro, né? Que faça Sério? a sobra. Inédito quando se trata por conta também das condições do jogo, da altitude, da bola aérea, da longa distância, e de você não adianta correr na altitude, né? Ferreirinha corre, né? Uhum. Na altitude não existe isso, né? Bom, mas aí qual é o time? Então, a minha impressão é que ele coloque mais um, ou ele coloca o Bobadilla deve jogar, o Bobadilla é titular do time, né? Vinha se recuperando de lesão. Então o Bobadilla deve recuperar o seu lugar, e aí ou ele mantém o Danielzinho e faz um quarteto, né? Pablo, Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio, ou ele pode estrear o Newton, que tem altura, e fazer um quarteto de meio de campo com o Newton, por exemplo. Que aí poderia ser esse híbrido de zagueiro, né? Porque o Newton também já sabe jogar na sobra, você leva a altura do time e coloca um homem a mais no meio, né? Eu, pensando que ele vai eu imagino, com um quadrado no meio, podia ser um outro meio-campista, o Cauli, que é mais ofensivo, mas eu imagino que ele vai com um meio-campista defensivo, né? E deixa o Marcos Antônio de meia mesmo, e não de ponta, né? Sabe pelo ponto, exatamente. Né? Mais solto. Eu até imagino que ele, já que viajaram, mantenha Luciano e Caleri pela experiência e pelo fato de os dois não terem medo da bola, né? Da bola parar nos dois, né? Numa situação de altitude, né? Não vão correr também, porque eles nem sabem correr, nem na baixitude. Estou dizendo para ficar com a bola. Então, eu imagino que seja essa a novidade principal. Um quarteto e a dupla de ataque. E aí, Tironi, a gente pode ter algumas outras novidades. Inclusive em relação a mais estreantes. Por exemplo, o Wendel é um lateral que vai muito, tem jogado quase todas, né? Desde que o Enzo não se colocou mais à disposição. E o São Paulo apresentou o Iago, que viajou, que é um lateral mais defensivo. Então pode ser o Iago no lado esquerdo e não o Wendel. E aí, na zaga, eu não acredito que vá o Osório de titular, pela inexperiência, pela fogueira. E aí possa ser, sei lá, o Sabino ou até mesmo o Domingos Duarte, pela altura. Aí, se for o Domingos Duarte, se for o Iago, se for o Newton, eu só peço uma questão... É a mesma situação que eu pediria se fosse um moleque jogar na altitude. Não julguem o Newton, o Iago, o Domingos Duarte por uma estreia na altitude. Claro. Por favor. É verdade. Porque é a maior roubada do mundo.
Ainda mais para um gringo, né? Se for o caso do Domingos Duarte, em português, que, cara, ele não tem a menor ideia do que seja isso. Claro que não. Claro que não. Então, como o Rian Francisco viajou, um ou outro jovem também está na delegação, mas a ideia do Dorival não é botar o jovem na fogueira em La Paz. É mais provável que ele coloque os experientes contratados numa fogueira do que o jovem, né? Só essa compreensão que o torcedor deve ter. O São Paulo vai com força máxima na Bolívia, tá? De antemão, a gente já descarta a possibilidade de ir com reservas contra o Curitiba. Por quê? Nesse momento, o Dorival ele vai esticar a corda um pouco. O que seria esticar a corda? Até visando, me explicaram, eu não peguei a data correta, vou até pegar aqui, que o São Paulo depois vai ter uma pausa da data FIFA, que vai ser uma pausa longa, que aí o São Paulo vai poder recuperar os jogadores, né? E vai ter ali um período também que o São Paulo vai estar um pouquinho mais tranquilo, porque o São Paulo pega o Bolívar, Curitiba, Bolívar de novo, aí vem a Chape, aí depois vai ter uma semana para poder trabalhar até o confronto contra o Bragantino, e aí depois tem a pausa da data FIFA, e aí vai poder descansar, vai ter uma pausa, vai poder descansar de novo, e lá na frente tem uma pausa da data FIFA. Então a ideia do São Paulo é que, na visão deles, eles não têm hoje margem para poupar. Eles precisam ganhar sempre, sempre, sempre o próximo jogo. Então, o Dorival e a sua comissão técnica, alinhado com o departamento de futebol, eles entendem que eles vão ter que esticar a corda. Então, assim, ele só vai sair jogadores do time titular, por isso que eu falo força máxima no possível, porque é uma viagem complexa, é para Bolívia, é um jogo terça com uma viagem longa, sendo que você já viajou no sábado. Então, a ideia é com força máxima. Horas antes, o São Paulo chega a La Paz e vai fazer uma avaliação. Se um ou outro atleta sentiu os efeitos da altitude e tal, se um ou outro atleta teve alguma situação. Então, a ideia, tá, é ir com força máxima possível. E ir com força máxima possível do que for daqui para frente. Então, o São Paulo, há um entendimento que o São Paulo não tem como poupar, não tem como chegar e falar, escolher jogo. O São Paulo não criou essa margem. O São Paulo precisa vencer o próximo jogo sempre, não só por uma questão de pontuação ou de classificação para a Sul-Americana, mas também para melhorar o ambiente do elenco. O elenco, gente, o elenco não ganha desde maio. Desde maio o time não sabe o que é vencer. No brasileiro, o time não ganha desde abril. Então a ideia é com a força máxima possível para justamente tentar vencer as partidas. Então por isso que o São Paulo vai com a força máxima possível. Repito, possível. Aí lá vão avaliar, vão falar, poxa, por exemplo, contra o Flamengo, o Wendel foi no sacrifício. Aí ele teve tempo de recuperar. Mas e se ele sentiu uma outra coisa, ele vai falar, ó, quer saber? Vai Iago. O Pablo Maia, pô, está sentindo alguma coisinha mínima, então vai Newton. Mas a ideia inicial não é descartar esse jogo contra o Bolívar. Vai ser a força máxima possível. Aí até lá vão ser reavaliados os atletas, por exemplo, eu vou me lembrar, eu acho que foi no jogo contra foi na altitude também no ano passado, foi no mata-mata, contra a LDU. O Ferreirinha, no ano passado, ele sentiu os efeitos da altitude. E o Cedric também sentiu os efeitos da altitude. E eles não conseguiram ir para o jogo, né? O Ferreirinha entrou no segundo tempo, o Cedric começou, mas passou mal e acabou sendo substituído. Então, eles vão avaliar todo esse cenário. Mas a ideia é com força máxima possível. Só vai ser tirado do time quem sentir alguma coisa, ou quem estiver no limite, ou algo nesse sentido. O que não deve acontecer em termos físicos, porque o São Paulo, né, teve aí 2 semanas de descanso para poder trabalhar, tá? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo, que volta a campo hoje, jogando fora de casa novamente, agora na altitude contra o Bolívar, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E eu não concordo com alguns torcedores e comentaristas que vêm falando que nessa partida de hoje o tricolor tem que preservar jogadores. E por que eu não concordo com isso? Porque, na minha visão, a Sul-Americana é muito importante para o ano do São Paulo, além de valer um título internacional e uma vaga na próxima Libertadores. Vale para o campeão mais de 50 milhões de reais. E atravessando essa grave crise financeira, é um valor muito importante para o São Paulo. Eu entendo e concordo
que a prioridade número 1 tem que ser os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas, poxa, o São Paulo ficou quase 50 dias sem jogar nessa pausa para a Copa do Mundo, e agora quase 15 dias. A não ser né, que o São Paulo passa para as quartas de final, por exemplo, mais para frente, e não consegue reagir no Campeonato Brasileiro, aí sim foca apenas no Brasileirão. Se não, na minha opinião, força máxima nessas duas competições. Mas o grande problema do São Paulo é que mesmo o tricolor precisando reagir, não reage. A última vitória pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 25 de abril contra o Mirassol. De lá para cá, em 8 jogos no Brasileirão, nenhuma vitória do São Paulo, com 5 derrotas e 3 empates. E no geral, em 13 jogos, apenas uma vitória contra o fraco Boston River. O São Paulo empatou contra o Milionários pela Sul-Americana, contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e contra o O'Higgins também pela Copa Sul-Americana. Perdeu para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude pela Copa do Brasil e contra o Fluminense também pelo Brasileirão. Empatou novamente contra o Milionários pela Sul-Americana e contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Boston River pela Sul-Americana. E na sequência de 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Remo e para o Atlético Paranaense, empatou contra o Flamengo e agora perdeu para o Grêmio. Então a sequência é difícil para o São Paulo, mas que precisa reagir, buscar o mais rápido possível os 45 pontos no Brasileirão e tentar avançar para as quartas de final da Sul-Americana. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue em primeiro agora com 48 pontos. Em segundo e com um jogo a menos, o Flamengo com 42. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 40. Em quarto, o Fluminense com 35. Em quinto, o Cruzeiro. Em sexto, o Bahia, os dois com 33 pontos. Em sétimo, o Corinthians com 32. Em oitavo, o Bragantino com 31. Em nono, o Botafogo. Em décimo, Coritiba, os dois com 30 pontos. Em 11º, o Atlético Mineiro com 29. Em 12º, aparece o São Paulo com 26 pontos. Em 21 jogos, 7 vitórias, 9 derrotas e 5 empates. Em 13º, Vitória também com 26 pontos. Em 14º, o Grêmio com 25. Em 15º, Mirassol. Em 16º, Internacional, os dois com 23 pontos. Em 17º, e abrindo a zona de rebaixamento, o Santos. Em 18º, Vasco. Em 19º, Remo, os três com 22 pontos. Em última, Chapecoense, com apenas 10 pontos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!